Olá, meus queridos amigos e amigas. Eu vou compartilhar com vocês uma mensagem do nosso Divino Mestre Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vou estar fazendo a leitura para nós estarmos meditando na palavra do nosso Divino Mestre Jesus. Diz o seguinte: Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores, para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou esta parábola, dizendo: Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E ele disse: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a quem tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E, poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe,
do caminho, seu pai ouviu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste, e vesti-o, e pondo-lhe um anel em sua mão, e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-os, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto, e vive novamente. Tinha-se perdido, e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Eles começaram a se alegrar, né? Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos seus servos e perguntou-o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: O teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, né? E em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas, vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tendo o que eu tenho é teu, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. Esta é a história do filho pródigo, né? Contada pelo nosso Senhor Jesus. Esta parábola, ela é uma parábola que nos traz uma reflexão, né? Para que possamos entender a bondade e a misericórdia do nosso soberano Deus, nosso Pai, porque Jesus contou esta parábola para mostrar, né, como que Deus é, né? Como é o amor de Deus por cada um de nós. Devemos meditar nesta passagem do nosso divino Mestre Jesus e crer e confiar, né? Porque esta passagem nos alegra muito. Saber da bondade e da misericórdia do nosso soberano Deus para cada um de nós. O filho mais velho, né, aqui, ele ficou indignado com a bondade do pai de acolher aquele filho novamente, né? E Deus age desta forma, né? Deus, ele é maravilhoso e bom. Todas aquelas pessoas que estão perdidas no mundo, Deus está lá de braços abertos esperando para lhes dar uma vida feliz e bem-aventurada.